período regencial, cenário político. Essa aula é uma aula super delicada porque a gente tem que analisar o que esse pessoal queria da vida e principalmente o que esse pessoal queria do Brasil. Hoje, se a gente pensa no cenário político brasileiro, a gente já olha lá, tem gente que fala, coloca aqueles memes, né, na internet, né, aí chama o pessoal do PT de petralhas, né, e chama o pessoal do PSDB de coxinhas. Aí fica aquela confusão, aquela briga, e quando a gente vê, tem gente se batendo na internet, meme pra cá e meme pra lá. O Brasil já era assim desde essa época da regência. Certo? Desde essa época da regência, já tinha gente mais conservadora, tinha gente mais radical, tinha gente que queria um Brasil todo bonitinho, organizadinho, sem mudar nada. Já tinha gente que queria um Brasil totalmente diferente, um Brasil com plataformas mais sociais, né, que alcançassem mais o povão. Então, assim, é uma briga enorme aqui para saber que Brasil vai ser esse. O Dom Pedro I foi embora, renunciou, e agora a gente tem a chance de recompor esse Brasil, né? Mas qual é o Brasil que a gente quer? Qual é o Brasil que você quer? Você quer o Brasil que atende aos interesses da elite ou você quer o Brasil que atende aos interesses do povo? Será que dá para fazer um Brasil que concilia os interesses da elite e os interesses do povo? Será que dá para fazer isso? Será que isso é possível? Né? Essa é a questão. Então, aqui na regência trina provisória, o primeiro desafio é esse. O Dom Pedro I foi embora. O povo está fazendo revoltas. Tem gente agitada de tudo que é lado. O que a gente vai fazer? Vamos montar uma regência trina provisória para que essa regência trina assuma, porque naquele momento que o Dom Pedro I renunciou, que ele abdicou ao trono do Brasil, justamente nesse momento, a Assembleia dos Deputados estava em recesso. Certo? E a preocupação naquele momento era, Dom Pedro I renunciou. A Assembleia dos Deputados está de recesso, não pode escolher a regência que vai substituir o Dom Pedro agora. O que a gente vai fazer? Vai deixar esse povo fazendo um monte de revolta? Não, então a gente vai eleger uma regência trina provisória, tá? E nessa regência trina provisória, a gente vai tentar tirar esse pessoal dos exaltados, os liberais exaltados, né? Que teoricamente são os mais radicais. Vamos tentar tirar esse pessoal de linha e deixar uma regência trina mais ou menos aí conservadora para segurar o país até a Assembleia dos Deputados voltar do recesso e poder escolher uma regência trina permanente. Por que precisava escolher uma regência? Porque a Constituição brasileira, ela estabelecia a seguinte regra, tá? Regra de sucessão segundo a Constituição brasileira. O imperador renunciou, Dom Pedro I renunciou, foi embora, voltou para a Europa. O que a Constituição de 1824 dizia? Ela dizia o seguinte, no caso da renúncia do presidente, nós temos duas alternativas. A primeira, você coloca um parente que seja mais próximo do imperador que renunciou, segundo a ordem de sucessão, e ele seja um parente que seja maior de 25 anos. Era a primeira opção que o Dom Pedro I tinha. Renunciou? Coloca um parente na ordem de sucessão, maior de 25 anos, família do Dom Pedro, próximo do Dom Pedro. Segunda opção, se você não tem nenhum parente nessas condições, que era o caso do Dom Pedro I, ele não tinha nenhum, a família dele não era flor que se cheire, né? Ele já estava em briga com o irmão dele na Europa, lá, o Dom Miguel, por causa daquele problema lá com a filha dele, que o Dom Miguel roubou o trono da menina, que a gente já viu lá na hora do primeiro reinado. Então não tinha gente para o Dom Pedro botar na fita. O que ele faz? Ele vai para a segunda opção. E qual é a segunda opção? Caso contrário, tem que se estabelecer uma regência permanente que seja composta por 3 pessoas, certo? Então, por isso que na saída do Dom Pedro I tem que ter uma regência, certo? A primeira vai ser provisória, porque a Assembleia dos Deputados está de recesso, mas assim que a Assembleia dos Deputados se reúne de novo, ela vai votar e vai escolher uma regência trina permanente para assumir o Brasil. Quais são os grupos políticos que estão agitados nesse momento? Nós temos os liberais exaltados e nós temos os liberais moderados. Os liberais exaltados, eles estão organizados em várias sociedades secretas. E eles são fortes no Rio de Janeiro, né? São eles que estão liderando as agitações populares. Tem uma galera que foi para a rua exigir a saída do Dom Pedro I, aquela confusão toda, fora Dom Pedro, tudo quem organizou? Os liberais exaltados, certo? Agora tem um outro grupo, que é o grupo dos liberais moderados. Esse pessoal aqui são proprietários de terras, né? Esse pessoal aqui é uma elite, especialmente de São Paulo, de Minas Gerais, e é um pessoal que está, naquele momento, no controle da Câmara dos Deputados.
Então são eles que vão, na verdade, conduzir esse momento inicial aí da transição política do Brasil. É os liberais moderados que vão conduzir, porque são eles que estão controlando a Câmara naquele momento de transição tão importante. Então, por isso, por todos esses motivos, Dom Pedro I saiu. Quem é que vai assumir? Regência trina provisória, certo? E quem é que faz parte dessa regência trina provisória? Um cara chamado Carneiro Campos, né, que tem um título de Marquês das Caravelas. Tá? Esse cara é um cara conservador, né? É um cara que a gente não precisa se preocupar com ele, que ele vai segurar legal o Brasil. O Campos Vergueiro, que é um cara da ala dos liberais moderados, tá? E o Lima e Silva, que representa o Exército nesse momento. Então, ou seja, 3 pessoas que não representam perigo para a ordem política brasileira, né? Conservador, um do Exército, um dos liberais moderados. Tira o pessoal dos liberais exaltados do meio, não deixa ninguém dos liberais exaltados aqui nessa regência trina, certo? Por quê? Porque a preocupação deles é segurar os liberais exaltados, certo? São eles que estão liderando as revoltas populares, são eles que estão liderando o povão, certo? Então tem que segurar esse pessoal, não deixar esse pessoal assumir o poder. E assim eles vão fazer. Quais são as primeiras medidas dessa regência trina provisória? Lembra daquele Ministério de Brasileiros que o Dom Pedro I demitiu? Né? Lá no finalzinho do governo dele, o Dom Pedro I tinha levantado um grupo, né, um ministério composto por brasileiros. Aí ele queria que esse ministério reprimisse as revoltas populares. Os ministros se recusaram a fazer isso. O que o Dom Pedro I fez? Demitiu esse pessoal. E isso gerou uma revolta, porque depois o Dom Pedro I substituiu essa galera por um outro ministério composto por portugueses, e isso deu maior confusão. Pois muito bem, esse ministério brasileiro aqui, ele vai ser readmitido nessa regência trina provisória, tá? Vão trazer de volta essa galera. E os presos políticos também, eles vão dar anistia para esse pessoal. O que é anistia? É o perdão político. Gente que estava presa por motivos políticos vai poder sair nesse momento da regência trina provisória. Aí quando chega junho de 31, essa regência trina provisória fica pouco tempo, né? Quando chega em junho de 31, a Assembleia dos Deputados se reúne e eles vão votar a chamada Lei da Regência. Tá? O que essa lei da regência vai determinar? Ela vai estabelecer quais são os limites dos poderes dos regentes. O que o regente pode fazer? Será que o regente tem o mesmo poder que o imperador? Né? Será que os regentes eles vão ter as mesmas prerrogativas, os mesmos direitos, os mesmos poderes? Não. Certo? Essa lei da regência, ela vai estabelecer até onde os regentes podem ir. E o que os regentes podem e o que eles não podem. Mas, principalmente, o que os regentes não podem. O que o regente não pode? O regente ele não tem o poder moderador. E o que é o poder moderador? Aquele quarto poder que estava acima dos outros 3 poderes, que estava assegurado pela Constituição de 1824, que era exclusivo do imperador, e que o imperador podia, através desse poder moderador, demitir deputados, caçar mandatos, fechar as câmaras, fechar as assembleias, fechar o que ele quisesse. Né? Então esse poder moderador, que dava ampla autonomia para o imperador, o regente não vai ter. Certo? Esses regentes eles não vão ter. Os regentes eles não podem dissolver a Câmara. Os regentes eles não podem criar impostos. Os regentes eles não podem conceder títulos de nobreza. Lembra que o imperador fazia muito isso? Você vai ser o conde fulano de tal. Você vai ser o duque fulano de tal. Lembra disso? Sempre acontecia. Não pode, o regente não pode fazer isso. Os regentes não podem decretar guerra. Tudo isso o regente não pode fazer. Então eles não têm os mesmos poderes que o imperador teria. E eles elegeram, então, uma regência trina permanente, a partir daí, para assumir o Brasil. Bom, mas antes disso, nós temos a parte mais espinhosa da aula de hoje, que é os partidos. Né? Os partidos políticos que o Brasil tinha naquele momento. Quem eram esses partidos? Por que eles eram chamados assim? O que eles queriam? Qual era o projeto deles para o Brasil? Mano, vamos lá, vamos começar com os liberais moderados, ou também chamados de chimangos. Nas questões de vestibular, é impressionante. Várias bancas, quando pegam essa parte para elaborar uma questão para vestibular, em vez de colocar liberais moderados, ele coloca chimangos. Em vez de colocar liberais exaltados, ele coloca jurujubas. Né? Em vez de colocar restauradores, eles colocam caramurus.
certo? Aí o aluno que só estudou o nome principal, o nome mais famoso, liberais exaltados, liberais moderados e restauradores, quando começa a colocar Caramuru, Jurujuba, Chimango, o aluno não sabe o que é, certo? Então vamos começar pelos nomes. Liberais moderados também são chamados de chimangos. Por que os liberais moderados são chamados de chimangos? Porque a palavra chimango significa caça com a qual não vale a pena gastar chumbo. Olha só, filho da mãe. Né? É uma caça que não vale a pena você gastar chumbo. Ah, eu vou caçar uma mucura. Vale a pena? Né? Eu me armar todo para caçar uma mucura? Não vale a pena. Né? Então, como eles eram um partido que não tinha muita expressão política, eles eram chamados assim, é um partido que a gente não precisa se incomodar com ele. A gente não precisa se preocupar com ele. É um partido que não tem força política. Então é uma caça que não vale a pena você gastar chumbo com ela. Então por isso eles chamam de chimango. Fica chimango pra cá, chimango pra lá. E aí no fim das contas esse nome chimango acaba sendo adotado em todo o território nacional. Esse pessoal dos liberais moderados, eles variaram ao longo do tempo. Toda hora eles vêm com uma nova identidade, uma nova proposta, dependendo do cenário político. No começo, assim que o Dom Pedro I se mandou, renunciou ao trono, eles se colocavam como o Partido da Ordem. Não, nós somos o Partido da Ordem. A gente não vai deixar o Brasil virar uma bagunça, não. A gente não vai deixar os anarquistas irresponsáveis bagunçarem o Brasil. O que seriam os anarquistas irresponsáveis? Seriam os liberais exaltados, aquele pessoal mais radical, né, que ficava estimulando as revoltas do povão, certo? Então ele se colocava assim, não, nós somos o partido... Que é isso? Bastidores aqui para você do virtual, é que a gente está... com tudo aberto hoje, sem ar-condicionado, e aí é venda de banana, eu acho, não é isso? O rapaz tá passando vendendo banana aqui. Bom, mas enfim, ele se coloca, não, nós somos o Partido da Ordem, a gente não vai deixar o Brasil virar uma bagunça, né? Nós vamos organizar esse negócio. E aí a gente sabe que essa palavra anarquista, ela está sendo usada aqui num sentido pejorativo, né? Por quê? Porque o que é anarquia? A gente vai estudar na aula de História Geral. O anarquismo era uma proposta de uma sociedade sem governo, onde as próprias pessoas se autogovernam, e aí essa palavra anarquia virou sinônimo de bagunça. Né? Eu lembro que na minha infância, minha mãe chegava, esse quarto está uma anarquia. Né? Porque anarquia era sinônimo de bagunça, certo? Então aqui ele está sendo usado de forma pejorativa, mas não é que esse pessoal fosse anarquista no sentido mais rígido da palavra. Eles não são anarquistas realmente, porque a proposta do anarquismo é outra, certo? É uma sociedade sem governo, e esse pessoal não estava propondo isso, certo? Mas os liberais moderados ficavam chamando os liberais exaltados de anarquistas. São anarquistas, são irresponsáveis, vão levar o Brasil para o buraco, e nós somos o Partido da Ordem, a gente vai organizar isso no começo. Aí depois, eles se apresentam como Partido do Centro, e esse Partido do Centro, ele é para combater esses anarquistas exaltados. Olha só, vamos combater os anarquistas exaltados, porque eles são perigosos, e vamos combater também os conservadores que querem a volta do Dom Pedro, que é esse pessoal aqui, certo? Então, olha só o que eu tenho aqui nesse momento, em termos de cenário político. Eu tenho esse pessoal que se coloca como Partido da Ordem, o Partido do Centro, o partido que vai organizar o país. Eu tenho esse pessoal aqui, que são os exaltados, são os radicais, eles querem isso, querem aquilo outro. E eu tenho esses caras aqui que são os conservadores ao extremo. Esses caras aqui que querem a volta do Dom Pedro I. Certo? Então, esse liberal que é moderado, que é o chimango, ele não quer nem 8, nem 80. Ele não quer nem a volta do Dom Pedro I e nem o Brasil muito radical do povão. Certo? Eles querem um Brasil da elite. Tá? Então, nem 8, nem 80. Nem voltar o Dom Pedro I, nem transformar o Brasil num país onde o povão é que manda, certo? A gente quer um país que tenha ordem. É isso que esse pessoal quer da vida. Por isso que eles combatem os dois. Eles querem combater os radicais e eles querem combater os conservadores, que querem a volta do Dom Pedro. Eles querem combater esses dois aí. E aí o que acontece? Depois eles passam a se chamar de Partido da Revolução. Partido da Revolução. Agora nós somos o Partido da Revolução. Na época do avanço liberal, que é dessas reformas que a gente vai ver aqui. E aí eles passam a combater com mais força aquele pessoal ali. Esse pessoal que quer a volta do Dom Pedro I. Esses caras aqui, os liberais moderados, eles vão combater com mais força aquela galera ali. E aí, no passar do tempo também, o que eles vão fazer?
eles vão pegar algumas propostas desse pessoal aqui dos exaltados, algumas propostas, e vão defender essas propostas. Aí olha só, aí que começa a confusão, né? Porque a política brasileira é assim, né? No começo, parece que está todo mundo de lados opostos. Eu sou o radical, eu sou o conservador, eu sou o defensor da volta do Dom Pedro. Tá tudo bonitinho, separadinho, organizadinho na nossa cabeça. Aí daqui a pouco esse pessoal aqui, que é os liberais moderados, começa a pegar ideias dos liberais exaltados. Só aquilo que interessa para eles, né? Aí pega algumas ideiazinhas, como essa questão aqui da autonomia das províncias, tá? Mas a preocupação deles é, vamos pegar algumas ideias, mas vamos manter sob controle. A gente vai aplicar algumas coisinhas que eles estão defendendo, que eles estão querendo, mas tudo para a gente manter o controle. A gente não vai deixar o controle na mão deles, a gente vai deixar o controle na nossa mão. E aí, a maioria desse pessoal, eles não querem república. Esse pessoal aqui, os conservadores. Eles querem uma monarquia direitinho, bonitinho, organizada, beleza. Posso até pegar algumas ideias daqui, mas eu não quero república. Eu não quero essas ideias radicais que esse pessoal está defendendo. Vou pegar só algumas ideias, mais ou menos, que dá para a gente defender. Mas as ideias principais desse pessoal a gente não quer, certo? E é assim que eles vão organizar. Então, na prática, o que eles querem da vida? Esses liberais moderados. Reformas que não alterem nem a base econômica e nem a base social do Brasil. Tá? A gente pode aplicar algumas mudanças, mas nada que seja muito radical, nada que mude completamente o Brasil, nada que mude a vida da elite e nem altere os interesses da elite. E por que esse pessoal quer isso? Eles são grandes proprietários rurais, eles são bacharéis, eles são magistrados, eles são altos funcionários do governo, eles são jornalistas. Então eles não querem uma mudança profunda no Brasil. Eles querem algumas reformas que sejam pontuais, mas nada que seja muito profundo. Por isso que a gente chama de liberais moderados, tá? E não liberais exaltados, como é esse próximo grupo, certo? Então isso é o que está mais ou menos na cabeça desse pessoal. E esse pessoal aqui, os liberais exaltados, eles também são chamados de jurujubas ou farroupilhas. Por que farroupilha? Essa parte do farroupilha é outra confusão, né? Eu sei que já tem trocentas explicações por que a origem desse nome farroupilha. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo só com essas explicações, né? Farroupilha pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Porque vários historiadores falam de um jeito e de outro a respeito da origem desse termo, farroupilha. Mas pra gente aqui, para esse momento, liberais exaltados do período regencial também são chamados de farroupilhas por causa do chapéu de palha que alguns deles usavam. Então, enfim, tem várias explicações para essa origem. E jurujubas? Por que eles eram chamados também de jurujubas? Porque era o nome da Rua da Praia. A Rua da Praia é o lugar de onde o pessoal saiu para fazer a manifestação que exigiu a saída do Dom Pedro I. Né? Quando Dom Pedro I saiu, teve uma galera que fez um protesto lá na rua, exigindo fora Dom Pedro, fora Dom Pedro. E esse pessoal, eles saíram dessa rua, a Rua da Praia, que também era chamada de Jurujuba. Né? Então, por isso que esse pessoal também são chamados de Jurujubas, porque esse pessoal desse partido, eles ficam estimulando essas revoltas. Eles ficam estimulando esses movimentos populares, eles ficam estimulando essas manifestações. Então, também por isso eles são chamados de Jurujubas. Agora, quem era esse pessoal? Eles eram mototaxistas, eles eram professores de história, eles eram vestibulandos, eles eram o quê? Eles eram classe média urbana. Tinha alguns proprietários de terras, mas eles eram mais classe média urbana. Onde é que estava a força deles? A força deles estava no Rio de Janeiro e em outros centros urbanos, e eles trabalhavam através de sociedades secretas. Naquela época, várias sociedades secretas eram fortes no Brasil. A maçonaria, principalmente, é uma sociedade secreta que é fortíssima no Brasil. A gente vai ver a atuação da maçonaria, vai entrar a maçonaria daqui a pouco, mas eles têm várias sociedades secretas nas quais eles se organizam e defendem as suas ideias. Esse pessoal aqui, esses liberais exaltados, desde a época do Dom Pedro I, eles se preparavam para derrubar o Dom Pedro pela força das armas. Desde a época do Dom Pedro I, eles já tinham essa coisa, vamos fazer uma revolução e vamos derrubar o Dom Pedro na marra, desde essa época. Por isso que vários desses liberais exaltados tinham influência nos meios militares.
né? Vários oficiais, eles apoiavam os liberais exaltados. Vários praças apoiavam os liberais exaltados. E por que eles apoiavam, né? Porque os liberais exaltados, eles falavam de um discurso nacionalista contra os estrangeiros. E vários desses oficiais gostavam desse discurso. Vários desses praças gostavam desse discurso, né? Um país onde o brasileiro é que domina, o brasileiro é que governa, e não os estrangeiros. Então, como eles tinham esse discurso nacionalista, esse discurso agradava vários militares, e por isso alguns militares apoiavam as ideias desses liberais exaltados. Agora, tinha uma outra coisa também. Alguns integrantes do exército, principalmente praças, eles eram libertos, eram mestiços, eram pessoas que vieram da escravidão, eram pessoas que vieram de vários cenários econômicos, sociais, etc. E esses caras, eles queriam um Brasil que tivesse uma nova ordem social. Poxa, eu fui um escravo, eu sou um liberto, agora eu sou um oficial, agora eu sou um praça, agora eu sou um... Poxa, eu mudei de vida, eu quero um Brasil onde todo mundo tem essa chance. Eu quero um Brasil onde todo mundo, o negro, o liberto, o mestiço, todo mundo tem oportunidade nesse país. Então, vários dessa galera, oficiais e praças, eles queriam um país que tivesse essa nova ordem social. E eles acreditavam que com os liberais exaltados, isso ia acontecer. Essa nova ordem social ia acontecer. Com os conservadores, os moderados, não ia acontecer nunca. Com esse pessoal que apoiava o Dom Pedro, a volta do Dom Pedro, não ia acontecer nunca. Qual era o único grupo que podia, de repente, fazer uma transformação no país? Os liberais exaltados. Né? Então, se fosse tirar assim, guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus, uma comparação assim bem esdrúxula, esse pessoal aqui seria o PT de 30 anos atrás. Certo? O PT de 30 anos atrás. O PT de hoje, nem pensar. Mas o PT de 30 anos atrás seria esse pessoal aqui. Certo? Teoricamente, né? Um pessoal que quer uma mudança no país. E aí, o que eles querem? Eles querem uma república federativa. Eles querem que as províncias tenham autonomia, como nos Estados Unidos eram, assim. Nos Estados Unidos, eles viraram uma república onde as províncias tinham autonomia. Agora, tem um detalhe importante. Nem todo mundo que faz parte do grupo dos liberais exaltados quer essa nova ordem social, tá? Tem aquele pessoal do grupo dos liberais exaltados que fala assim, sim, que o negro, que o mestiço, que o liberto, que todo mundo tem a chance de vencer na vida nesse país. Tem aquele pessoal que fala disso, dessa nova ordem social. Mas nem todo mundo que está aqui nesse grupo fala dessa ordem social, certo? Tem aquele pessoal que são chamados de liberais puros. O que são esses liberais puros? São aqueles caras que eles querem só uma república federativa. Só isso. Que o Brasil seja uma república e que as províncias tenham autonomia. Só isso. E não necessariamente que o povão chegue ao poder, ou que o pobre fique rico, ou que as pessoas tenham oportunidade. Enfim, tem aqueles liberais puros que eles querem só isso, só a República Federativa. Não querem saber de nova ordem social no Brasil, não querem saber de ascensão social do pobre no Brasil. E aí o que acontece? Esses liberais exaltados, eles têm essas ideias, né? Mais pra frente, república, né? Alguns querem mudança social, né? Eles têm essas ideias mais pra frente, assim e tal. E eles podiam muito bem, na hora que o Dom Pedro renunciou, ter feito um monte de coisa e tal, mas eles preferiram fazer o seguinte, eles preferiram fazer uma aliança com os liberais moderados, naquele momento, antes do Dom Pedro cair, né? Eles preferiram fazer uma aliança com os liberais moderados, se juntaram até o Dom Pedro cair. Quando o Dom Pedro caiu, eles foram excluídos do poder. Olha só que interessante. Eles se sentiram traídos. Na hora de se juntar todo mundo para fazer o Dom Pedro cair, para pressionar o Dom Pedro, para o Dom Pedro cair, todo mundo se juntou. Show de bola. Juntou os liberais moderados com os liberais exaltados. Na hora que finalmente o Dom Pedro caiu, aí o que aconteceu? Fizeram uma regência trina provisória, onde não tem liberal exaltado. Né? Esse aqui é liberal moderado, esse aqui é conservador, esse aqui representa o exército. Não tem um liberal moderado aqui, na regência trina provisória. Então, esses liberais, um liberal exaltado, perdão. Então, esses liberais exaltados, eles se sentiram traídos. Né? Poxa, na hora de derrubar o Dom Pedro, todo mundo se juntou. Depois que derruba e chega ao poder, tiram a gente, colocam a gente de fora da parada, né? Tira os liberais exaltados, exclui os liberais exaltados, eles se sentiram traídos. E aí o que acontece? Muitos desses caras vão liderar várias revoltas na época da regência.
né, esses liberais exaltados, eles vão tocar o terror na regência. Várias revoltas do período regencial vão ser feitas pelos liberais exaltados. Então é isso que pensa essa galera, é isso que está na cabeça desse pessoal. E esse pessoal aqui, os restauradores, ou caramurus, por que eles são chamados de restauradores? Porque eles querem a volta do Dom Pedro I. Por que eles são chamados de caramurus? Porque um dos jornais que divulgavam as ideias dessa galera era o Caramuru, certo? Então, por isso que eles eram chamados assim, de caramurus também. Quem é esse pessoal? Os restauradores ou caramurus. Eles são grandes comerciantes portugueses, natos ou naturalizados, altas patentes militares, senadores vitalícios, altos burocratas do Estado, proprietários rurais, pessoas ligadas ao Palácio Imperial e gente ligada aos irmãos Andrada. O José Bonifácio de Andrada e Companhia Limitada, que foi o tutor do Dom Pedro II. Então é essa galera aqui, mais ligada ao pessoal de Portugal, certo? O que esse pessoal quer da vida? Eles têm uma sociedade, né, a sociedade conservadora e a sociedade militar, que é onde eles se reúnem, e eles querem que a Constituição de 24 seja mantida. Eles não querem nenhuma reforma política, nem econômica e nem social no Brasil. Se depender desse pessoal, o Brasil vai continuar como ele era antes, certo? Nada de reforma política, nada de reforma econômica, nada de reforma social. O Brasil vai continuar sendo uma monarquia forte, centralizada, nada de deixar o povão chegar ao poder, nada de deixar o povão ganhar força, uma monarquia forte, onde o imperador é que manda na visão desses caras. Só que eles também caem, né? Quando Dom Pedro I renuncia, quem é que assume o comando do negócio? Os liberais moderados, né? Então esse pessoal aqui também vai dançar. Dizem os historiadores que eles não defendiam abertamente a volta do Dom Pedro I. Eles trabalhavam para o Dom Pedro I voltar a ser o imperador do Brasil, mas eles não defendiam isso abertamente. Eles faziam levantes militares, né? Eles ficavam ali se articulando para o Dom Pedro I voltar, mas eles não defendiam abertamente isso. E aí, olha só o que acontece, olha só que engraçado no Brasil, olha só que interessante. Você consegue imaginar uma aliança, hoje, vamos fazer uma comparação bem esdrúxula mesmo. Você consegue imaginar uma aliança entre o PT e o PSDB? Hoje, consegue imaginar? O PT se juntando com o PSDB para fazer uma coligação política. Você consegue imaginar isso? Né? Na eleição de 2018, né? Vem o Lula e o Aécio juntos, certo? O Lula presidente, o Aécio vice, ou então vice-versa, né? O Aécio presidente e o Lula... Você consegue imaginar isso acontecendo no Brasil? Difícil, né? Mas naquele momento, olha só o que aconteceu. Esses caras aqui são os conservadores, eles são portugueses, vários deles, eles querem a volta do Dom Pedro I, eles querem uma monarquia centralizada, uma monarquia forte e tudo mais. Beleza. Com quem que eles se juntaram? Olha com quem que eles se juntaram. Eles se juntaram com os liberais exaltados. E os liberais exaltados são justamente esse pessoal aqui, ó, que eles querem o quê? Uma república federativa, que as províncias tenham autonomia, tem um pessoal aqui que fala de uma nova ordem social, onde o pobre tem a vez no Brasil. Então, como é que esse pessoal aqui, que é conservador, que defende monarquia forte, se junta com esse pessoal aqui, que defende república, que defende, alguns deles, nova ordem social, que defende um governo diferente, um Brasil... Como é que esse pessoal se juntou? Pois eles se juntaram. Fizeram uma coligação nas eleições legislativas, se juntaram, a esquerda se juntou com os conservadores, para derrotar quem? Para derrotar os liberais moderados, certo? Para derrotar os liberais moderados. Por isso que eles se juntaram. E eles conseguiram? Eles não conseguiram. Os liberais moderados venceram as eleições legislativas, venceram essa coligação aqui, formada pelos restauradores junto com os liberais exaltados. Esses dois, a coligação deles foi derrotada pelos liberais moderados. Então, no fim das contas, quem é que continuou mandando no Brasil? Quem continuou mandando no Brasil foi os liberais moderados. São eles que vão dar o tom, são eles que vão dizer como é que vai ser esse Brasil, são eles que vão conduzir as reformas, são eles que estão no controle do negócio, né? O que acontece no Brasil nesse momento da regência, quem está no controle da parada é os liberais moderados.
certo? Esse pessoal até se juntou numa coligação absurda, se juntaram para derrotar esse pessoal, mas não conseguiram, certo? Então quem conduz tudo é os liberais moderados. E o que acontece com esse pessoal? Os restauradores ou caramurus, depois que o Dom Pedro I morreu, esse pessoal aqui desapareceu, eles vão dispersar. Porque a principal bandeira de luta deles era a volta do Dom Pedro. Depois que o Dom Pedro I morre, não tem mais muita força política para eles conseguirem continuar seguindo o caminho deles. Então eles vão acabar desaparecendo depois que o Dom Pedro I morre, e o Dom Pedro I morre em 1834. Então assim, esse é o cenário político inicial do Brasil na época da regência. A elite vai continuar tendo vez e o povão não vai ter vez nesse país.